Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou desenvolvedor iOS no Mercado Livre e hoje eu vim falar para vocês algumas coisas sobre gestos no SwiftUI, porque recentemente no Meli a gente começou a mexer com o SwiftUI e por causa disso a gente acabou encontrando alguns desafios, né, alguns problemas que a gente teve que resolver e aí eu pensei em trazer esse tema que foi... eu esqueci o controle de mudar o slide. Bom, começar me apresentando. Eu sou o Gabriel, já falei. Nessa foto aí eu estava no WWDC lá no Apple Park de 2024. Eu quis botar aqui porque é Apple, né? Enfim, ficou correto. Eu me formei em Ciência da Computação no Mackenzie ano passado. E aí esse ano agora eu estou trabalhando no Mercado Livre, mais especificamente no app do Mercado Pago, lá na Home, na seção de Banking, que é onde tem o seu dinheiro e mostra o seu dinheiro no Mercado Pago. É lá que eu faço as coisas. Bom, queria começar aqui falando que tudo de código que a gente vai ver aqui, eu escrevi no macOS 15, né, no Sequoia, no Xcode 16.3 e foram testados no iOS 15 e 18.4. Bom, botão em uma scroll view. Acho que é algo super normal dentro de desenvolvimento mobile. Para não falar todos, muitos aplicativos têm botões dentro de scroll view, né, o usuário interage lá. E, bom, em SwiftUI a gente consegue escrever um código bem simples assim, para ter um botão dentro de uma scroll view. Então a gente tem aqui um botão, uma scroll view, e essa tela aqui vai gerar pra gente, esse código aqui, né, vai gerar pra gente essa tela aqui. E aí nada fora do normal, né, tem um botão ali, dá pra clicar, dá pra mexer a scroll view também. Eu botei um border.red ali, só pra gente conseguir ver onde está a scroll view. E beleza, nada fora do comum, né. Esse código aqui tá rodando num dispositivo com iOS 15. E agora eu vou mostrar pra vocês o mesmo código, só que num dispositivo com o iOS 18. Não sei se dá pra ver, né? Tem algumas pessoas muito longe. Mas eu clico no botão e ele não me dá aquele feedback visual de toque de botão. Não tá acontecendo nada aqui. Só quando eu seguro. Se eu seguro ele um pouco, o feedback acaba aparecendo, né? E aí eu fiquei... Porque esse ano a gente foi pro macOS Sequoia, acabou trazendo o iOS junto, no iOS 18 junto, né? E aí os botões parou de brilhar. Eu fiquei, será que tem alguma coisa errada na minha implementação? O que eu fiz errado, né? E aí eu abri uns projetos e eu acabei descobrindo esse comportamento aí, que o botão só não fazia o feedback. E aí eu montei uma POCzinha mais completa para ver se era o feedback só, se o botão estava funcionando ainda e tal, né? Então, aqui a gente só tem um códigozinho que mostra um botão dentro de uma scroll view, um botão fora e dois contadores, né? Que quando eu clico no de dentro, aumenta o contador de dentro e vice-versa, assim pro de fora também, né? E a gente consegue ver que clicando no botão de fora faz, né, o toque e no botão de dentro também faz o toque. Só que ele não está dando o feedback visual que o botão de fora está dando. Aí eu fiquei, tá bom, né? Aí eu tentei rodar esse mesmo cara no iOS 15 e o botão de fora e o botão de dentro tem o feedback visual, né? E aí, tipo assim, feedback visual pode não ser algo tão importante, né? Mas depende, assim, do UX, da sua empresa e tal, sei lá o quê, se eles querem que tenha mesmo esse feedback visual no toque do botão. Então, acabamos vendo, beleza, tem outros jeitos de fazer botões no SwiftUI, que é com gestos. Com gestos, aqui eu implementei uma solução que mistura um tap gesture com um drag gesture. Então, o tap gesture vai servir para realizar a ação do botão, e o drag gesture basicamente vai servir para mudar um estado de uma variável para eu fazer alguma coisa na view, algum feedback visual, né? Então ali eu tenho um overlay com um color.black, com opacity, que quando está pressionado fica 0,4 e quando não está fica 0. Então aí a gente vê que funciona. Aí tá meio feio, né? Não fiz nada muito bonito. Mas funciona, então dá para clicar nele, dá para iniciar o scroll da scroll view por ele e ele faz a ação também. Então funciona super bem como um substituto para o botão, né, que não estava funcionando dentro da scroll view. Bom, no iOS 15, rodando esse mesmo código, dá para ver que, beleza, ele clica, ele faz o feedback, mas não dá para começar o scroll da scroll view por cima dele. E isso é meio ruim, né? Tipo, vai que você tem um botão meio grande assim na sua tela, o usuário vai querer scrollar e não consegue porque está clicando no botão. Isso não faz muito sentido, né? O botão deveria funcionar só se você só clica, não se você faz um gesto de scroll. Bom, mas então aí a gente, beleza, tem o que funciona para os iOS menor que o 18, que é usar um button mesmo, ele sempre vai ter o feedback visual ali, e tem o que funciona para o iOS 18, né, para ir para frente, que é usar a solução com gestos que eu mostrei para vocês. Só que aí
o nosso problema acabou escalando um pouco porque a gente teve que suprir outro caso de uso, que é botão dentro de botão. Lá no Mercado Livre a gente tem alguns componentes que meio que assim, tem esse botão de fora e tem um botão de dentro, e os dois são um componente só que o botão de fora tem que realizar uma ação e o de dentro tem que realizar outra, né? Geralmente navegação. E aí eu montei essa POCzinha mais elaborada para a gente conseguir mudar entre soluções, né? Então, o botão externo ali eu consigo colocar a solução de gesture ou de button, e o botão interno também mudar entre as duas soluções. Tem uma scroll view, o componente, e aqui embaixo os toques, né? O contador para eu saber se está funcionando o botão ou não. Bom, no iOS 15 eu tentei primeiro com os dois botões com a solução de gesture, né? Então eu clico no de fora, ele faz o toque, não funciona a scroll view, e no botão de dentro, quando eu clico, ele faz os dois. Ele está aumentando os dois contadores aqui embaixo, que não é o que a gente quer, né? A gente quer que só funcione um. Então, bom, testando agora com dois botões, né? Que botão era o melhor que a gente tinha para o iOS 15 até agora. Se a gente clica no de fora, beleza. E no de dentro também, contou só a ação de dentro. Só que não sei se vocês perceberam, mas quando eu cliquei no botão de dentro, ele fez o feedback nos dois, no botão de fora também, né? Mas eu acho que não é algo tão ruim, se a gente considerar que está conseguindo individualizar os toques ali dos dois, né? Dá para misturar também, né? Aqui eu testei o botão de fora sendo a solução de button e o de dentro sendo a solução de gestures. E aí ele consegue individualizar o feedback visual também, nesse caso, só que aí a scroll view não pega se você for a partir do botão pequeno, só do botão de fora. Agora vamos para o iOS 18, que muda tudo, né? Se a gente tenta as duas soluções com gestos no iOS 18, acontece o mesmo problema. Aqui dentro a gente clica no botão de dentro e faz a ação dos dois, mas a scroll view funciona pelo menos, né? Aqui no independente. E aí, se a gente troca para as duas soluções usando o botão, a gente perde o feedback visual rápido, né? Mas ele consegue individualizar os toques. E falando aqui já, essa é a única combinação na S18 que conseguiu individualizar os toques. Eu tentei misturar ali entre gesture e button, e toda vez dava 2 toques, e aí esse foi o único que conseguiu individualizar. Então vai ter que ser essa aí mesmo, não tem o que fazer. Então, beleza, solução. iOS menor de 18, se você quiser priorizar muito o visual, você usa button e gesture, só que aí, se for no botão pequeno, não vai dar para scrollar a tela. Se você quiser priorizar a funcionalidade, você pode ir de botão. O botão pequeno vai dar o feedback nos dois, mas até aí não é tão problema, eu acho. E no iOS 18, botão perde o feedback visual, mas pelo menos funciona os toques individuais. Só que aí veio outro caso de uso para a gente suprir. Não acabou por aí, que é um botão dentro de um botão, dentro de um carrossel, dentro de uma scroll view. Essa foi bem a reação quando a gente descobriu que a gente ia ter que fazer isso aí. E aí, pô, beleza, né? Vou começar aqui explicando o que é um carrossel, né? Um carrossel, ele é quando vocês têm componentes alinhados assim, na horizontal, e você consegue trocar, né, entre esses componentes. Então é um gesto na horizontal ali que você faz para navegar. E diferente de uma scroll view horizontal, ele não é livre. Então dá para perceber que ele trava em um item, né? Então, tipo, a scroll view você consegue ir navegar e parar onde você quiser. No carrossel, geralmente, você tem esse travamento aí no item, né? Então, o que é o cenário ideal que a gente espera aqui? Se eu quiser fazer scroll view, eu faço um gesto vertical. Se eu quiser fazer o carrossel, eu faço um gesto horizontal. E se eu quiser usar os botões, é só toque, né? Não é para pegar botão se eu estiver fazendo gesto ou algum movimento. Aí beleza, a gente foi atrás da solução, né? O carrossel, a gente implementou também com gestos, né? Porque o usuário tem que fazer um gesto na horizontal e junto com o gesto, a gente precisa mudar os itens de lugar, né? Então, usando o offset, por exemplo. Então, aqui eu simplifiquei bastante. Eu botei um content ali, pode ser só views, as views, tudo que você tem ali para mostrar. E aí, um offset ali, que botei uma função, calcular offset lá, só para não complicar. E aí você pode usar o seu gesto, né? Aqui, eu estou usando a função do SwiftUI.gesture. E nela você consegue instanciar um gesto. Aqui estou instanciando o drag gesture, que é o gesto de arrastar do SwiftUI. E aí você tem ali o onChanged e o onEnded, né? Provavelmente no onChanged você vai fazer... traduz, né, o gesto do usuário e bota na localização dos itens. E aí no onEnded é para travar em um item. Você implementa uma lógica mais ou menos assim. Só que o ponto gesture não é o único que dá para usar. A gente também tem o High Priority Gesture, que, como o nome diz, ele tenta dar mais prioridade para o gesto do que outros.
E a gente tem o Simultaneous Gesture também, que você consegue usar dois gestos juntos nele, né? Um gesto junto com o outro. Só que nesse caso aqui, só botei o Drag Gesture também. E essa variável state aqui, Gesture Mask, eu só coloquei ela aí para explicar um negócio que estava acontecendo quando a gente estava usando o Simultaneous, que é quando a gente terminava o negócio do carrossel, fazer a ação do botão que estava lá. Então, esse Gesture Mask, ele basicamente fala para qualquer subview desse cara aí, desse content, que no onChanged eu botei o valor dele como ponto gesture. Então, enquanto o gesto está acontecendo, é só aquele gesto que vai acontecer. Não vai... Todos os gestos da subview daquele componente não vão funcionar. E aí, quando acaba, volta para o ponto all para os botões voltar a funcionar, né? Senão, você vai fazer o carrossel e os botões nunca mais funcionam. Então, tem que botar esse ponto all. E aí, passa esse gesture mask nesse parâmetro aqui, chamado including. E aí, beleza, né? Botei lá na POC, vamos testar. Vamos começar no iOS 15. No iOS 15 eu escolhi a solução button mesmo, não button gesture, para a scroll view sempre funcionar, né? E aí comecei a testar. Usando o ponto gesture, é isso aqui que a gente tem. Eu adicionei um novo campozinho aqui para falar o minimum distance, que é um parâmetro lá que você pode passar no drag gesture, que é distância mínima que o usuário tem que scrollar para o gesto começar, né? Então, beleza. Vamos ver com o ponto gesture. A gente clica no botão, clica no outro, funciona. Aí a scroll view funciona, legal. Só que aí você tenta fazer o carrossel, não acontece absolutamente nada. Aí, beleza. Então, vamos trocar. Botei aqui um botãozinho para trocar. Vamos para o High Priority Gesture, então, ver o que acontece. Dá para clicar no de fora, beleza. Dá para clicar no de dentro. Dá para fazer scroll view. Ele dá uma mexidinha ali de leve, mas dá para fazer scroll view. E dá para fazer o carrossel também. Funcionou, por incrível que pareça, né? Quando você faz o carrossel, ele só faz o carrossel. E quando você faz o scroll view, ele só faz a scroll view. É literalmente o que a gente estava procurando. Beleza, a gente achou uma solução para o iOS 15 já. Agora vamos ver o Simultaneous Gesture como tá saindo, né? A gente consegue clicar no de fora, consegue clicar no de dentro. A scroll view funciona e o carrossel também funciona. Pô, maravilha. Tem duas soluções então que pode funcionar para o iOS 15 para a gente. Agora vamos ver no iOS 18, né? E rezar para dar certo. Bom, usando ponto gesture e button. Dá para clicar, cliquei legal. Nossa, a scroll view já morreu aí, nem funciona nem a scroll view mais. E o carrossel, eu nem sei como eu fiz ele funcionar ali uma vez, mas ele foi e aí parou de novo. Então não dá para fazer nada direito, comportamento muito ruim. Não é o que a gente está procurando, né? Aí a gente pode usar o High Priority Gesture também. Vamos ver o que acontece. Dá para clicar no de fora, contorno, de dentro. E aí tentei fazer scroll view, nem tentou a scroll view e carrossel funciona, mas a scroll view não. Então não é o cenário ideal também, porque a gente quer que o usuário consiga scrollar a tela inteira, né? Nossa última esperança, o Simultaneous Gesture, então. Dá para clicar no de fora, legal, dá para clicar no de dentro. E aí você faz esse scroll view. Mano, olha essa bosta, mano. O bagulho faz os dois juntos, velho. Horrível isso daqui, né? O cara vai tentar scrollar a view, faz o carrossel, tenta scrollar o carrossel, faz a tela inteira. Horrível. E parece que o mínimo disso não serve de nada, né? Porque eu botei 10, não fiz nada no horizontal vertical e já fez o carrossel junto. Beleza, acabou, né? A gente não tinha mais. Não sabia mais o que fazer, né? Só que aí, né, eu dei uma pesquisada nos fóruns aí, e aí eu descobri aquele que iria, mano, literalmente salvar as nossas vidas, né? Esse cara aí, ó. UI Gesture Recognizer Representable. Ele é um protocolo que, como a própria Apple diz, você consegue usar uma instância dele para criar e controlar um objeto na sua interface SwiftUI. Então, o que ele faz? O UI Gesture Recognizer é do UIKit, é um jeito de você fazer gestos no UIKit. E aí você pode fazer um gesto no Kit e trazer para o SwiftUI com esse cara. Mais ou menos o que acontece com Vue também, né? Você consegue lá UI View Representable da vida também, para botar a Vue de UIKit no SwiftUI. E aí, obviamente, né, isso chegou no iOS 18, acho que a Apple sabia que tinha alguma coisa acontecendo ali e botou lá para nós usar essa desgraça aí. E beleza, né? Aí eu falei, tá bom, então cursor. Opa, pulei um slide, foi mal. Como que a gente usa esse cara, né? Basicamente, o ponto gesture no iOS 18, ele passa a poder receber instâncias dele como parâmetro. Então você pode criar uma struct, conformar com esse protocolo, que o ponto gesture vai aceitar lá, e seu gesto vai funcionar na sua via, no seu carrossel, etc.
Beleza, agora sim. Eu virei assim e falei, cursor, pega esse negócio aí e faz pra mim um negócio, um gesto que funciona só quando o usuário mexer na horizontal. Aí ele falou, tá bom. Me deu esse troço imenso aí, código gigantesco, que eu não vou explicar inteiro, vou pegar umas partes aqui. Mas basicamente o que acontece? Lá em cima ele criou uma struct chamada Custom Drag Value, que basicamente é uma struct que imita os values lá do Drag Gesture, então a gente tem as mesmas propriedades, a gente tem time, location, duas computed properties ali, translation, não sei o quê. E isso pra gente, né, conseguir usar na nossa struct lá customizada que a gente vai fazer. Aí ele fez uma struct Custom Drag Gesture, conformou com o protocolo lá, UI Gesture Recognizer Representable, colocou o on-changed, on-ended que a gente tem no Drag Gesture também, e o minimum distance ali que dá para parametrizar, mas eu só botei 10 ali mesmo, e fé em Deus. E aí uma funçãozinha que eu acho legal mostrar também é essa aí, Gesture Recognizer Should Begin, que o cursor botou uma lógica para o gesto só retornar true, só vai começar se a velocidade do pan gesture no eixo X for maior que a do Y, ou seja, quando for um gesto na horizontal, né? Então, o gesto só vai funcionar se for na horizontal, que na teoria teria que, né, arrumar o nosso problema com a scroll view ali. Aí beleza, né? Fui testar. Cheguei lá, botei no ponto gesture, fiz uma instância, passei as funçãozinhas aqui no onChange e no onEnded, e botei ele lá na POC aqui como UIKit gesture, e aí fui testar. Botão de fora clica, botão de dentro clica, scroll view funciona, não mexe o carrossel junto, e carrossel funcionou também, sem mexer o scroll view junto. Porra, conseguimos, funcionou, carrossel, deu tudo certo. A gente só teve que ir atrás um pouco das coisas, né? E... Bom, então, o que foi a solução, né? iOS menor que 18, usar 2 botões mesmo, carrossel com simultaneous gesture, funcionou com uma beleza. E no iOS 18 para cima, usar esse gesto customizado lá, que conforma com o protocolo que a Apple trouxe pra gente no iOS 18. E é isso aí. Muito obrigado aí a todo mundo que ouviu. Muito feliz. Caso vocês queiram ver a POC que eu mostrei, eu botei no GitHub aqui no repositório, para vocês verem o código louco que o cursor fez lá também, caso vocês tenham interesse. E meu LinkedIn aqui também, né, para quem quiser conectar. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu.